Olá, gente, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula de Homem, Cultura e Sociedade. Estamos estudando, nas aulas passadas, a relação entre homem, cultura, sociedade, natureza, como que esses conceitos acabam sendo importantes para a compreensão que se tem do próprio indivíduo, do homem em sociedade, e também do processo de humanização, que foi um pouco do que eu discuti na aula passada. Nós vimos conceitos como, por exemplo, o conceito de cultura, vimos que não há pessoas que não possuam cultura, não há sujeitos sem cultura. Na verdade, todos possuem cultura. As culturas, elas podem ser distintas, certo? Mas todos possuem cultura. Então, foi algo que nós vimos na aula passada. Na aula passada, a gente também viu um conceito chamado de endoculturação. A endoculturação, ela acaba sendo um conceito interessante porque ela mostra como que a cultura ela vai sendo, de alguma maneira, indexada ao indivíduo. O indivíduo vai assimilando, vai aprendendo a cultura desde do seu nascimento. Então, a cultura ela é importante para a vida em sociedade. Na verdade, há uma relação muito íntima entre cultura e sociedade, certo? E educação, ela é esse processo no qual nós assimilamos a cultura, no qual fazemos a cultura se tornar nossa cultura. Também vimos na aula passada um pouquinho do conceito, além do conceito de endoculturação, vimos também a ideia de que a cultura forma a visão de mundo, esse conceito importante, que de alguma maneira foi discutida pela antropóloga Ruth Benedict. Ela discutiu a ideia de que o homem é um fruto da cultura, a cultura que forma a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, de enxergar as coisas. Então, de alguma maneira, a gente precisa entender a cultura, porque se a cultura que está formando a nossa visão de mundo, então a gente precisa compreender, né, quais são as tendências que estão moldando a nossa visão. Isso é muito importante. Não obstante a relação entre o homem, cultura e sociedade, também vimos a relação entre cultura e natureza. Sempre bom recapitular esses conceitos, porque eles precisam estar claros para nós, certo? O homem, eu tratei disso na primeira aula, o homem é um ser de dois mundos. Ele é um ser da natureza, onde ele compartilha com os animais uma série de coisas, por exemplo, os instintos básicos, como de sobrevivência, alimentação, reprodução, autodefesa e coisas do tipo. Então, o ser humano, ele é um animal, como os outros que pertencem à natureza. Então, ele é um ser do mundo da natureza, certo? Mas o homem também é um ser deste mundo simbólico, que é o mundo da cultura, formado por símbolos, signos, que são interpretados, onde a linguagem está lá, compondo este mundo. Então, o homem é um ser de dois mundos. Isso é muito importante. Os animais não possuem um mundo simbólico, que é o mundo da cultura. Só os seres humanos que possuem. Eu até tratei com vocês sobre a relação entre a inteligência concreta e a inteligência abstrata, mostrando a diferença das duas. Também tratei sobre a relação do homem com o tempo. O filósofo alemão Heidegger dizia que o homem é um ser para a morte. Porque é diante da morte que o homem, como nesse horizonte, né, o horizonte da sua finitude, que é a morte, que o homem se constitui enquanto um ser autêntico, sendo aquilo que ele é de fato. Quando nos deparamos com a nossa finitude, com a ideia de que deixaremos de existir, com a possibilidade da impossibilidade da existência. Heidegger fala justamente sobre isso, a possibilidade da impossibilidade da existência. É um conceito até, né, meio que trava a língua. Quando nós nos deparamos com isso, com o fato de que deixaremos de ser, isso gera em nós uma certa angústia, mas é nesse momento que nós nos apropriamos de quem nós somos de fato. Nos apropriamos das nossas verdadeiras possibilidades. Eu vou viver sabendo que um dia deixarei de viver. E aí vai a indicação de um livro legal aqui, que acho que vocês deveriam ler, que é A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch, escrito por Leon Tolstói. Esse livro é excepcional. Ele conta a história de Ivan Ilitch, ele era formado em Direito,
e se tornou juiz, se casou, teve um filho e uma filha. Mas Ivan Illich, ele e a esposa, era aquele casal, aquela família, que queria viver para a sociedade, mostrar que tinha um nível de vida, que eram cultos, então eles faziam festas em sua casa, para as pessoas estarem indo visitá-los, e no jantar, e coisas do tipo. Então eles queriam ser aquela família socialite, sabe, que está dentro do auge ali, né? Mas um dia o Ivan Illich, ele escorregou e bateu o seu lado no tranco da porta e misteriosamente ele começou a passar mal, teve uma inflamação e ninguém descobriu o que era, e Ivan Illich começou a morrer. E quando ele está morrendo, ele começa a pensar sobre a sua vida. Começa a pensar sobre o quão fajuta e mentirosa era a sua vida. Ele começa a pensar que, na verdade, ele pensa, agora estou morrendo. E o pior de tudo, de estar morrendo, é saber que eu vivi uma vida miserável. Que eu vivi uma vida de mentira, de aparências, que eu desperdicei todo o meu tempo tentando agradar pessoas que nem conheço, que nem se importam comigo, das quais eu nem gosto. Passei toda a minha vida vivendo uma vida de mentira, buscando coisas insignificantes, e agora estou morrendo e percebi que não vivi de fato. Ou seja, a morte revela muitas coisas. A morte, então, é esse horizonte no qual nós nos deparamos e que faz com que sejamos conscientes da nossa finitude. Eu quase morri esse ano. Eu peguei Covid e eu tive 80% do meu pulmão afetado. Tive derrame pleural, pneumonia, o rim começou a ser afetado, fui para a UTI, fiquei internado um tempo, quase morri. E quando eu estava lá, eu pensava nisso. Puxa, eu estou morrendo. E eu tinha tanta coisa para fazer, tantos planos, tantos projetos, eu queria fazer tanta coisa, eu estou morrendo. Então, quando a gente se depara com esse horizonte que é a morte, a gente se torna consciente de muita coisa. Eu pensava, por exemplo, nossa, eu tenho 31 anos de idade, e estou morrendo, eu acho que eu teria muita coisa para viver. Então, graças a Deus, já consegui sair de lá. Mas qual é a ideia? A ideia é que a morte é um horizonte que dá sentido para a nossa existência, segundo Heidegger. Porque a morte é aquela barreira intransponível. Nós não poderemos jamais superá-la. Então, a morte é aquele fim que está aí sempre, posto, delimitando a nossa existência, dando sentido à nossa vida. Então, tudo que você vai fazer, faça sabendo que um dia você não vai estar mais aqui. Que um dia você vai deixar de existir. Então, a ideia de Heidegger é que nós devemos fazer a nossa vida valer a pena agora, porque nós só temos essa vida. Os animais, eles não possuem essa consciência de finitude, essa consciência de mortalidade, como nós temos. Alguém pode me dizer, mas um animal, quando está prestes a morrer, ele sabe que está prestes a morrer, ele tenta fugir, claro, isso é instinto de sobrevivência. Ele sabe disso. Mas o animal não passa a sua vida toda, por exemplo, uma vaca, ela não está no pasto, ruminando e pensando, estou envelhecendo, olha só, os meus filhos já estão grandes, um dia eu vou deixar de viver, eu vou morrer. Não, a vaca não passa pensando nisso, entende? Mas o ser humano, sim. O ser humano, ele tem consciência de que ele está morrendo, de que ele está envelhecendo e de que está mais perto da sua morte, que um dia vai deixar de existir. Então, essa consciência da morte, da finitude, ela é importante para o ser humano, é importante para a sociedade, é importante para o indivíduo, enquanto um ser cultural, certo? Então, nós, inclusive, criamos a religião para tentar lidar com isso, né? O fim da nossa existência. Se você olhar um livro, outro livro interessante que você poderia ler, chama-se Apologia de Sócrates, onde Sócrates foi condenado à morte em Atenas. Sócrates morreu em 399 a.C., ele foi condenado à morte em Atenas. O livro Apologia de Sócrates mostra essa condenação. E aí depois um outro livro chamado Fédon. Fédon mostra quando Sócrates vai morrer. Sócrates encara a morte com coragem. Seus discípulos começam a chorar, Sócrates diz, não chores.
porque desde que nasci estou condenado à morte. Então, Sócrates não quis que eles chorassem. Mas por que Sócrates estava tão corajoso diante da morte? Porque Sócrates, nesse livro, Fédon, ele discursa sobre a imortalidade da alma. Então, Sócrates acreditava que a alma do homem ela é imortal. Que quando o homem chegar a morrer, na verdade, ele não deixa de existir. Porque a sua alma, ela continuará existindo. Então, ou seja, essa crença na imortalidade da alma fez com que Sócrates encontrasse força para poder enfrentar aqueles desafios, enfrentar a morte com alegria. Então, a religião, ela de alguma maneira, ela dá um conforto, né, nesses momentos. Por isso que ela também pertence ao mundo da cultura. Foi o que nós vimos na aula passada, certo? Vamos falar, então, sobre essa relação do homem com a cultura e com a sociedade. E hoje, mais especificamente, nós vamos discutir a antropologia, certo? Porque a disciplina de homem, cultura e sociedade, ela engloba muitas outras disciplinas. Ela engloba filosofia, engloba sociologia, engloba antropologia, e quando está direcionada ao curso de saúde, na área de saúde, por exemplo, aí a gente acaba englobando outras coisas mais, né? Então, essa disciplina, ela é muito abrangente, muito rica, certo? O que seria, de fato, a antropologia? Bom, a palavra antropologia é a junção de duas palavras. Anthropos, que significa homem, e logos, logia, estudo, certo? Então, a antropologia é o estudo acerca do homem, certo? É o estudo acerca do homem hoje, ontem e no futuro. Então, a antropologia, ela se interessa com o homem hoje, o que é o homem, o que o homem faz. O homem no passado, a origem do homem, coisas do tipo. E também com o homem no futuro, que será da humanidade, né? No futuro. Então, de alguma maneira, a antropologia ela se interessa por esses assuntos. A antropologia ela possui uma série de áreas, né? Nós temos, por exemplo, a antropologia física, ou biológica. Temos até nessa imagem aqui uma foto de Charles Darwin, né? Foto atrás da evolução do homem, coisas do tipo. Nós temos a antropologia cultural, que é a que nós vamos estudar aqui para nós, que o interesse é a antropologia cultural, certo? Temos antropologia linguística, antropologia arqueológica, mas essas outras áreas não nos interessam tanto. A antropologia cultural é a que vai ser importante para nós. Antropologia, então, é a ciência que tem como objeto de estudo o homem e a humanidade, ou seja, o homem, a humanidade, e as características de sua evolução, no caso, a evolução do homem, a evolução da humanidade, no aspecto físico, social, cultural, certo? Então, o objeto de estudo da antropologia é o homem. Só que a antropologia, ela estuda o homem em sua evolução física, social, cultural. Por isso que ela é importante para nós. Porque, de alguma maneira, a antropologia ela vai se interessar pelo homem, pela cultura, e também acaba focando na sociedade, certo? Então, de alguma maneira, acaba sendo interessante para nós, a antropologia, tá ok? Se nós voltarmos um pouco, né, podemos perceber focos da antropologia na Grécia Antiga. A Grécia, ela passou por algumas mutações, alguns períodos. Primeiro, a Grécia, ela era marcada pelos mitos, pelas histórias dos deuses. E aí alguns livros se destacam. A primeira era da Grécia, então, essa era mitológica, é a era em que Zeus, os deuses gregos, reinavam. E nós encontramos as histórias dos deuses gregos, da mitologia grega, primeiro em Homero. Homero foi um poeta grego que é responsável por dois livros, a Ilíada e a Odisseia. Talvez você até já ouviu falar da Ilíada e da Odisseia. Bom, a Ilíada e a Odisseia são dois livros responsáveis por contar a história da guerra de Troia. Na verdade, o primeiro livro, a Ilíada, conta quando Helena foi raptada ou fugiu, né? Eu até tendo a acreditar que ela fugiu porque quis mesmo, com Paris. Vou colocar aqui.
Helena de Troia, tem um quadro muito bonito dela, da Helena de Troia. Aqui, ó. O primeiro livro, então, a Ilíada, conta a história de Helena. Helena era considerada a mulher mais linda daquele tempo. E ela era casada com o rei Menelau. Paris se apaixonou por ela e acabou, com a ajuda dos deuses, acabou fugindo com ela. Paris, Menelau, convocou seu irmão Agamenon, Aquiles, Ulisses, todos os grandes heróis da Grécia, e foram lutar contra Troia, porque Paris era filho do rei Príamo de Troia. E aí a guerra se estende por um bom tempo, né? 10 anos, para ser mais exato, a guerra se estende. Vou achar aqui o cavalo de Troia, né? Todo mundo conhece a história por causa do cavalo de Troia, tá vendo aí? A guerra se estende por aproximadamente 10 anos. Nesse período, no final dos 10 anos, Ulisses tem a ideia de construir um cavalo, certo? Que seria o cavalo de madeira, né? Esse cavalo deixar a porta da cidade de Troia como sendo um presente para os troianos, dizendo: olha, vocês venceram, nós reconhecemos que vocês venceram, e está aqui o presente para vocês que estamos deixando o cavalo, porque os troianos amavam cavalos. E aí, o cavalo estava cheio de gregos dentro, né? Quando os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade, os gregos saíram à noite de dentro do cavalo e atacaram os gregos, os troianos, e abriram o portão. Os gregos entraram, mataram todos os troianos e venceram a guerra. E aí o segundo livro, a Odisseia, conta a história do retorno de Ulisses para sua casa. Ulisses era rei de Ítaca e ele estava voltando para sua casa. Então, 10 anos tentando voltar para casa, para sua esposa Penélope. Então, Homero é responsável pela Ilíada e pela Odisseia, onde conta como que os homens reinavam, governavam, lutavam, e como que os deuses estavam envolvidos. Então, as histórias dos deuses da Grécia Antiga, nós encontramos aí, na Ilíada e na Odisseia, bem como em um outro poeta também, chamado de Hesíodo. Hesíodo, ele tem um livro importante, chamado de Teogonia. Theos, do grego é Deus, genos, origem, nascimento. Teogonia significa origem e nascimento dos deuses, onde conta-se também a história da origem dos deuses, nascimento dos deuses, evolução dos deuses gregos. Ou seja, esses dois poetas, Homero e Hesíodo, foram responsáveis pelas histórias que se contavam a respeito dos deuses na antiguidade, certo? Então, o que se contava a respeito dos deuses, na verdade, era a responsabilidade desses dois grandes homens, grandes poetas, eles que foram responsáveis por contar as histórias dos deuses. Só que depois de um tempo, surgiu um grupo que não acreditava mais nessas histórias dos deuses contadas pelos poetas. Esse grupo foram os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Eles surgiram e eles não acreditavam mais nessas histórias que os gregos contavam. Eles questionaram essas histórias. Os filósofos, eles buscaram entender o universo, entender a origem da vida, a origem do movimento, da mudança, da transformação que existe no mundo, a partir da própria razão. Os poetas, os filósofos, melhor dizendo, não queriam mais usar as histórias dos deuses para explicar tudo. Porque antes, quando alguém dizia por que tem raio, por que tem mudança, por que troveja, alguém diria, é Zeus, os deuses que explicam tudo. Os filósofos chegaram e falaram, não, a gente quer entender tudo a partir da própria razão. Vamos buscar uma explicação naturalista e racional para tudo, sem recorrer aos deuses. Então, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles eram cosmológicos, porque eles se interessavam com a origem do universo, do cosmos, mas a partir de uma explicação racional, natural, não mais usando os deuses. Percebe a mudança significativa. O nascimento da filosofia na Grécia Antiga, então, é uma transição do mito à razão, porque agora deixa de se empregar o mito para explicar a origem das coisas e usa-se a razão para tentar entender tudo. Buscar-se o princípio originário por trás de todas as coisas, certo? Mas depois de um tempo aparece um outro filósofo, o nome dele é Sócrates. E Sócrates, ele não está interessado mais, por exemplo, qual a origem do universo? Não. Sócrates não quer saber como que o universo passou a existir ou coisa do tipo. A preocupação de Sócrates, na verdade, é com o homem. Por isso
que acaba sendo importante para a antropologia. A preocupação de Sócrates não é com o universo, mas é com o homem. O que é o homem? Quem é o homem? Como podemos definir o homem? Aqui temos uma imagem onde apresenta Sócrates, um dedo levantado, a sua mão está prestes a pegar um cálice, está vendo aí? Esse cálice é o cálice de cicuta. Cicuta é um veneno feito de uma planta. Sócrates, aqui nesse momento, está na prisão. Ele foi condenado à morte, e a sua sentença diz que ele deve tomar a cicuta, que é o veneno, e morrer. Então, Sócrates vai tomar a cicuta e vai morrer em 399 a.C., com 71 anos de idade, certo? E Sócrates está com o dedo levantado, apontando para cima, como dizendo assim, a verdadeira vida não é aqui, é lá. Então, quando meu corpo cessar a existência aqui, deixar de viver aqui, eu não cessarei de existir, porque a minha alma ela caminhará para o verdadeiro lar, que é o mundo das ideias, o mundo eterno e coisas do tipo, certo? Sócrates, ele dizia que o homem, ele é a sua alma, a sua consciência, a sua razão. A alma, a consciência, a razão estão ligadas, é a sua identidade. A identidade do homem é a sua própria alma, certo? Então, o homem não é o corpo, o homem é a alma. Quando a alma se libertar do corpo, ela voltará para o mundo das ideias, por assim dizer, ok? Então, para Sócrates, a verdadeira preocupação era com o homem. Como o homem deve viver uma vida justa, digna e sábia, vida virtuosa, buscando conhecer-se a si mesmo. Tanto é que o lema de Sócrates é conheça-te a ti mesmo, que era um lema que estava no templo do deus Apolo em Delfos. Conheça-te a ti mesmo e dominarás o universo e os deuses e coisas do tipo. Então, Sócrates dizia que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Sócrates dizia que nós devemos conhecer os nossos limites, conhecer aquilo que somos de fato. Tanto é que quando o oráculo de Delfos disse que Sócrates era o homem mais sábio que existia, na verdade não era porque Sócrates era o homem que sabia mais do que todo mundo, não. Era porque Sócrates conhecia os limites do seu conhecimento, conhecia sua própria ignorância. Tanto é que quando Sócrates debatia com as pessoas na rua de Atenas, Sócrates chegava à conclusão: esse homem pensa que sabe, mas na verdade ele não sabe. Eu não, eu sei que não sei. Logo surgiu o lema, sei que nada sei. Não era porque Sócrates sabia mais do que os outros, mas era porque Sócrates reconhecia a sua ignorância, reconhecia os limites do seu conhecimento. Então, ser sábio é reconhecer os seus limites, as suas limitações. Porque Sócrates analisava-se a si mesmo, conhecia-se a si mesmo. Então, devemos nos conhecer. Essa é a antropologia socrática. Por isso que a antropologia acaba tendo uma ênfase na Grécia Antiga com Sócrates, ok? Dando continuidade, então. Antropologia é a ciência centrada no ser humano e em suas realizações tangíveis e intangíveis, no espaço histórico e no eixo do tempo. Então, a antropologia, ela lida com as realizações humanas, tanto tangíveis, que são aquelas que podemos tocar e pegar, como, por exemplo, as, as ferramentas antigas. Vamos pensar assim, as ferramentas antigas, que se produzia antigamente, né, os homens, e hoje, a produção cultural hoje, por exemplo, a comida está dentro do âmbito cultural, até tratei disso, né? As roupas, por exemplo, o violão, ele pertence ao aspecto cultural, são produções culturais, tangíveis, tudo aquilo dentro, tudo aquele elemento da cultura que pode ser tocado, que é material, certo? E os intangíveis, aquilo que não pode ser tocado, por exemplo, a linguagem, é um elemento intangível da cultura, não se toca a linguagem, né? Se pega a linguagem. Então, é um elemento intangível da cultura, mas é um elemento importante. Na aula passada, esses dois aspectos da cultura, que a antropologia estuda, que são resultados das realizações humanas, eu defini como elementos materiais e elementos imateriais da cultura, certo? Foi a forma como eu defini isso aí na aula passada. Quando olhamos para a cultura, é uma grande ênfase da cultura surgiu com a escola chamada de escola evolucionista, certo? É justamente essa escola que a gente vai estudar um pouco agora, certo? Porque a escola da antropologia evolucionista é uma das primeiras escolas que surgiram, ok? Lembrando que a antropologia é uma ciência recente, ela se desenvolve com o iluminismo do século XVIII, aproximadamente, certo? Então, ela se desenvolve com o iluminismo, não é uma ciência antiga, ela tem uma história bem recente aí. E, de alguma maneira,
antropologia evolucionista foi uma das primeiras escolas, por assim dizer, que surgiram se interessando pelo homem, por estudar as realizações humanas, por estudar a cultura e tudo mais. A escola evolucionista ela surge no século XIX, certo? E a intenção dela é estudar a cultura dentro de um aspecto evolucionista, ok? Dentro de um aspecto evolucionista. Um dos grandes nomes da escola evolucionista é Edward Taylor, mas podemos estabelecer 3 grandes nomes para a escola evolucionista. Edward Taylor, certo? Taylor, James Fraser, Lewis Henry Morgan. Então, Edward Taylor, James Fraser e Lewis Henry Morgan são os 3 grandes nomes aí da escola evolucionista, do evolucionismo cultural, ok? Antropologia evolucionista foi a primeira corrente, então, da antropologia, como eu já destaquei aqui. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que existe uma espécie humana idêntica, mas que se desenvolve em ritmos desiguais. Então, a raça humana, a espécie humana, por assim dizer, ela é idêntica. Só que o desenvolvimento dela se dá de forma desigual. Então, quando você pega, por exemplo, os povos, você tem povos que são mais desenvolvidos, segundo a antropologia evolucionista, e povos menos desenvolvidos. Como os povos são iguais, vai chegar um tempo em que todos se desenvolverão e chegarão no mesmo nível. O desenvolvimento agora é desigual, mas já chega um tempo em que todo mundo vai alcançar o mesmo nível de desenvolvimento. Tá? Eles acreditam que as culturas também passam por estágios evolutivos, e que a civilização europeia seria o auge desse processo evolutivo, ok? Então, as culturas, como os povos são iguais, certo? Eles estão evoluindo. Só que a evolução ela é desigual. Ela é desigual, ela é assimétrica, ok? O desenvolvimento cultural ele é assimétrico, é desigual, ok? Só que ele está acontecendo, a evolução está acontecendo. Então, os povos, pensa um povo lá que está no auge evolutivo, está lá embaixo. Um povo que não se desenvolveu nada, certo? Só que eles não vão ficar ali para sempre, segundo os evolucionistas. Eles vão evoluir. E vai chegar um tempo em que eles também serão um povo evoluído. Então, na escala evolutiva, na perspectiva cultural, a antropologia evolucionista acredita que existe um desenvolvimento desigual. Mas um dia todos serão iguais. Tá? O auge da evolução dentro da civilização, no aspecto cultural, é a Europa. A civilização europeia, a Europa Ocidental, é o ápice do desenvolvimento. Os evolucionistas acreditavam que o povo mais desenvolvido que tinha, referencial em desenvolvimento e tudo mais, é a Europa Ocidental. Então, quando se falava de desenvolvimento, de cultura desenvolvida, era a Europa Ocidental. Ela deveria ser o referencial para todos os outros povos. Inclusive, o evolucionismo ele usava um método que era chamado de método comparativo. O que seria isso? Bom, eu vou pegar a cultura ocidental europeia e vou comparar com as outras culturas. E a partir da Europa Ocidental é o padrão para se medir as outras culturas. A partir da Europa Ocidental, eu posso dizer se as outras culturas são evoluídas ou não. Em sua relação com a Europa Ocidental, eu posso dizer se as outras culturas, em que nível elas estão. Certo? Em que nível elas estão. Então, isso é muito importante para se entender a ideia do evolucionismo cultural. Por quê, tá? Antropologia evolucionista? Porque a escola evolucionista, ela diz que o padrão é a Europa Ocidental, porque é o país que chegou no ápice do desenvolvimento. A cultura da Europa Ocidental está no ápice. Então, o método comparativo é exatamente esse, comparar as outras culturas com a Europa Ocidental. E aí, em sua relação com a Europa Ocidental, eu posso dizer se essa cultura é uma cultura desenvolvida ou não. Vocês vão se lembrar que na aula passada eu disse que aquela ideia de alta cultura ela deixou de existir hoje. Hoje em dia, essa nomenclatura não é usada mais, alta cultura, baixa cultura, não se utiliza mais isso. Os povos não gostam mais, hoje em dia os antropólogos não gostam mais dessa nomenclatura. Mas nessa época, na época da antropologia evolucionista,
Se usava muito isso, essa ideia de alta cultura, baixa cultura, eles usavam muito isso. Então, os evolucionistas acreditavam que a Europa Ocidental estava no ápice da alta cultura, enquanto que os outros povos ainda estavam se desenvolvendo enquanto um povo que possui cultura. A cultura deles ainda era baixa, primitiva, retrógrada, desenvolvida, ou não desenvolvida, subdesenvolvida, por assim dizer, certo? Então, eles ainda estavam lá embaixo. Vocês vão se lembrar também que eu disse na aula passada que não existe cultura melhor nem cultura pior. Só que a antropologia evolucionista pregava isso. Pregava que existia cultura melhor e cultura pior, sim. Para eles, a Europa Ocidental é o ápice da cultura boa. Todos devem imitar a cultura da Europa Ocidental. Já as outras culturas que não se assemelham à cultura da Europa são culturas ruins, negativas, que devem ser, de alguma maneira, mudadas e transformadas para ficar semelhante à Europa Ocidental. Essa era a ideia que eles tinham, ok? Então, nós vamos perceber que, na verdade, a escola da antropologia evolucionista pregava que existem culturas ruins, culturas piores, culturas que são primitivas, ok? Nós vamos acabar dando uma olhada nisso aqui daqui a pouco, tá? A ideia do evolucionismo cultural era olhar para o outro, para os outros povos, pela perspectiva da Europa, certo? Isso foi chamado de eurocentrismo. Esse conceito é muito importante, tá ok? Grave ele, eurocentrismo. O eurocentrismo é justamente analisar os outros povos e as outras civilizações a partir do olhar da Europa, como se a Europa fosse o centro da civilização, modelo para toda a civilização. Então isso é chamado de eurocentrismo, também chamado de etnocentrismo. Etnocentrismo é quando você considera uma etnia como sendo o centro, certo? De maneira que todas as outras etnias, todos os outros povos devem se submeter a essa etnia. Essa etnia aqui, ela é o centro, ela é mais importante que as outras etnias. Então, se você considera a Europa Ocidental como sendo o centro, sendo o povo mais desenvolvido, mais civilizado, que possui a cultura mais desenvolvida, então você deve analisar todas as outras culturas a partir da Europa. Isso é eurocentrismo. A Europa ser como se a Europa fosse o centro da existência humana, né? E isso não é verdade, tá? Dois conceitos que eu falei aqui. Primeiro, eurocentrismo. Segundo, etnocentrismo, tá? O etnocentrismo é quando eu considero alguma etnia como sendo centro. O eurocentrismo é quando eu considero a Europa como se fosse esse centro, certo? Então a Europa seria o centro, é o eurocentrismo, tá? Como se tudo aquilo que viesse da Europa fosse melhor, fosse mais top, né? Essa é a ideia, ok? Como eu disse, a ideia de que a Europa está no topo da evolução cultural era típica da ideia da escola evolucionista, tá? Eles comparavam as outras culturas com a Europa. Inclusive, Lewis Henry Morgan, ele, no seu livro A Sociedade Antiga, ele chegava a dizer o seguinte: ele dizia que a humanidade, nesse processo evolutivo, ela passa por três fases, três períodos. Primeiro é o da selvageria, segundo da barbárie, e o terceiro da civilização. Então, quando a gente analisa os povos, as culturas, a gente pode perceber que existem povos, existem culturas que estão na selvageria, outros estão na barbárie e outros já estão na civilização. E como que eu sei se um povo está na barbárie, na selvageria, ou se já é um povo civilizado? Comparando esse povo, essa cultura, com a cultura europeia, segundo os evolucionistas. Ao comparar esse povo com a cultura europeia, eu vou saber em que nível eles estão. A selvageria, a dieta desse povo, preconiza-se basicamente a base de peixe, eles ainda usam muito arco e flecha, ou seja, os costumes são rudimentares. O segundo período, que é a barbárie, já é o período da cerâmica, já existe a domesticação dos animais, os povos habitam em casas, então há uma certa progressão cultural aí, também nos costumes, né? Civilização já é onde existe o alfabeto, onde já se tem a linguagem como sistema simbólico predominante, certo? Então, podemos dizer que esse povo já é um povo que, de alguma maneira, já está na fase da civilização, ok? Só que um dos principais defensores do método comparativo,
escola da antropologia evolucionista, ou da antropologia cultural, é um homem chamado Edward Taylor. Nós vimos o Edward Taylor na aula passada, no que diz respeito à definição de cultura. Vocês vão se lembrar que eu disse que, para o Edward Taylor, a cultura é um complexo, todo um complexo de conhecimento, que envolve crenças, arte, moral, leis, costumes e tudo mais. Ele foi a primeira pessoa a definir cultura, definir a ideia de cultura, né? Temos aí o Edward Taylor, ele nasceu em 1832 e morreu em 1917, certo? Ele foi etnólogo e evolucionista inglês, defendeu a existência de uma natureza humana universal, como eu disse já no tópico passado, a natureza humana é universal, só existe uma espécie humana, certo? Então não há inferioridade no que diz respeito à natureza humana. Há uma diferença na evolução cultural, a evolução dos povos, tá ok? Ele demonstrou que a cultura é um conjunto de traços comportamentais e psicológicos adquiridos e não herdados biologicamente. Eu até tratei sobre isso na aula passada, dizendo que a cultura ela é aprendida, nós aprendemos. A cultura não se herda geneticamente. A cultura não é uma herança biológica, certo? Ninguém nasce tendo cultura. Eu até citei para vocês e mostrei o vídeo, inclusive, das irmãs Loba, Mala e Kamala, que sempre é um exemplo a ser citado. Como elas não foram ensinadas dentro do universo cultural e a maneira como elas se comportavam como animais, certo? E não como seres humanos, de fato, porque não aprenderam. Edward Taylor definiu cultura como sendo um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como um membro de uma sociedade. Essa foi a maneira como ele definiu cultura. Edward Taylor ele também levantou um combate muito forte contra um grupo chamado plurigenistas. Os plurigenistas diziam que a raça humana, por assim dizer, ela tem várias origens, né? Então a humanidade ela é desigual, porque se ela possui várias origens, então há uma desigualdade no que diz respeito à evolução, porque se possui origens diferentes, a evolução é diferente também, a mentalidade é diferente, a estrutura é diferente, a intelecto é diferente. Então tem povos que intelectualmente inferiores, povos superiores. Edward Taylor discordou disso. Ele defendeu o monogenismo, ou ele era um monogenista. Ele dizia, não, a origem da humanidade é uma só. A desigualdade está no processo evolutivo da questão cultural e não no intelecto ou na natureza. Não há uma desigualdade ontológica, por assim dizer, no próprio ser, na própria natureza dos indivíduos. Não. Há uma desigualdade na evolução, nos costumes, nas crenças, na cultura. Mas um dia, todos chegaremos ao mesmo processo, ao mesmo final. Por quê? Porque a humanidade possui a mesma natureza. Era o que Edward Taylor defendia, certo? Edward Taylor também afirmava a unidade da humanidade, ou seja, a humanidade possui uma única origem. Nesse princípio, nessa ideia, há uma unidade de surgimento, de origem. Há uma ontogênese aí da humanidade, certo? Há uma unidade ontológica. Possuímos a mesma natureza, somos semelhantes, ninguém é superior ou inferior no que diz respeito à natureza, à nossa estrutura. Somos inferiores ou superiores no que diz respeito aos costumes, para Edward Taylor, para os evolucionistas. No que diz respeito aos costumes, sim, há uma diferença significativa, certo? Ele dizia, então, que a diferença da humanidade não seria na origem, mas no desenvolvimento. A origem é uma só. Os plurigenistas diziam que não, que a origem era distinta. Havia uma diferença já na origem. Edward Taylor combateu isso e defendeu que não. Na verdade, a origem é uma só. Ok? Edward Taylor, ele dizia que nesse processo de evolução dos povos, dos costumes, certo? Existem alguns costumes e algumas práticas que acabam sobrevivendo. Ele chamava isso o conceito de sobrevivência.
seria essa ideia de sobrevivência. Ele dizia que alguns traços ou aspectos da cultura sempre sobrevivem, apesar da sociedade ter evoluído. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de contos infantis, ele diz que seria um exemplo de sobrevivência. Ele fala que os contos infantis que a gente tem hoje, na verdade, antigamente, eles eram conversas de adultos de outra época. Por exemplo, a gente fala, os contos que a gente tem de fadas, por exemplo, de gnomos e coisas do tipo, Edward Taylor diz que, na verdade, essas histórias hoje que para a gente são contos infantis, que ninguém acredita, na verdade, antigamente, para os povos primitivos, eram conversas de adultos, eles acreditavam nisso. Porque antigamente se vivia na era do animismo. O selvagem ele vivia na ideia do animismo, de que o mundo possui uma alma, tudo possui alma, tudo é animado, anima, tudo possui vida. Então eles acreditavam que existiam fadas, gnomos e coisas do tipo. Então os adultos acreditavam nisso. Mas conforme o tempo foi passando e os costumes foram evoluindo, abandonaram-se essas crenças. E essas conversas de adulto, elas sobreviveram. Elas ainda permeiam o imaginário social, só que agora com contos de crianças, como conversas infantis, como contos infantis, porque os adultos já não acreditam mais nisso. Então, essas histórias sobreviveram, mas elas passaram por uma mutação, certo? Essa que seria a ideia do Edward Taylor. Vamos ver aqui uma ideia. Nós temos aqui um desenho para ilustrar um pouco como que a questão do evolucionismo era problemática, né? Como que o evolucionismo ele acaba sendo problemático? Olha só, temos aqui um índio, né, um indígena, e aí alguém dizendo: as culturas indígenas são atrasadas. Isso aqui é típico do evolucionismo cultural. Porque o evolucionismo cultural ele analisava as outras culturas a partir da cultura deles, no caso da Europa Ocidental. Certo? Então eles diziam, essa cultura é atrasada em comparação com a nossa cultura, com a cultura da Europa Ocidental. Essa cultura é evoluída em comparação com a nossa cultura. Então perceba que eles sempre julgavam as outras culturas a partir da Europa Ocidental. A Europa Ocidental é o centro. E eu chamei isso de eurocentrismo, também conhecido como etnocentrismo. Tá bom? O método que a antropologia cultural usava era o método comparativo, porque comparava as culturas. E o padrão é a Europa Ocidental. Hoje, se você analisa alguma outra cultura a partir da sua cultura e diz que aquela cultura é inferior, você está sendo etnocêntrico. Você não pode analisar as outras culturas a partir da sua cultura, certo? Então, as culturas indígenas são atrasadas. Esse é um típico, exemplo clássico de etnocentrismo. E são atrasadas em relação ao quê? Com certeza em relação à cultura de quem está falando. Mas não é assim que funciona, certo? Segundo tópico aqui, lado esquerdo. Os índios fazem parte apenas do passado. Ou seja, eles não evoluíram. O evolucionismo cultural defendia isso. Que existem povos primitivos, atrasados, selvagens. Do lado direito, o índio é genérico. As culturas indígenas são congeladas no tempo, ou seja, não evoluem de alguma maneira, estão atrasadas ali. O brasileiro não é índio, né? Então, várias falas que expressam essa ideia que a gente está tratando aqui, de se analisar uma cultura a partir da perspectiva de uma outra cultura, certo? Um grupo de estudiosos, eles discordaram do evolucionismo cultural, acharam que o evolucionismo cultural era preconceituoso, e o evolucionismo cultural ele fazia um desserviço, prestava um desserviço para o entendimento da cultura e da humanidade. Por quê? Porque o evolucionismo cultural ele analisava as outras culturas a partir da Europa Ocidental e classificava as outras culturas como atrasadas, retrógradas, culturas que não haviam evoluído. Então, o evolucionismo cultural ele era um desserviço, de alguma maneira, para a humanidade. E quem questionou isso aí? Um dos primeiros a questionar o evolucionismo cultural foi um estudioso chamado Franz Boas. Franz Boas nasceu em 1858 e morreu em 1942. Com Franz Boas, funda-se a Escola Americana, a Escola Cultural Americana, certo? O evolucionismo cultural era uma escola mais de cunho britânico, voltada ali para a fala inglesa, para assim dizer. A Escola Americana é fundada por Franz Boas. Franz Boas,
ele funda essa escola, então, conhecida como particularismo histórico, certo? Essa é a ideia da escola do Franz Boas. Bom, Franz Boas ele vai romper com o evolucionismo cultural, ele vai rejeitar o evolucionismo cultural, porque Franz Boas vai entender que o evolucionismo cultural ele acaba sendo preconceituoso. Por quê? Porque ele classifica as outras culturas como inferiores, menos desenvolvidas, culturas atrasadas, às vezes selvagens, bárbaras. Então, o evolucionismo cultural ele acaba sendo preconceituoso e cai no etnocentrismo, e cai no eurocentrismo. Esses conceitos são importantes, estou repetindo eles com frequência, porque são importantes e eu quero que você grave bem esses conceitos. Okay? O particularismo histórico ele vai defender o seguinte, ele vai defender que cada cultura possui a sua história, cada cultura segue os seus próprios caminhos, ela tem a sua própria história, certo? Eu não posso analisar uma cultura comparando-a com a outra cultura. Isso é errado, o particularismo histórico a dizer. E por que é errado? Porque cada cultura tem a sua história, cada cultura tem os seus valores, cada cultura tem os seus princípios. Então é errado analisar uma cultura a partir da outra. É errado isso. O que eu faço, então? Eu analiso a cultura a partir dela mesma. Quando eu quero compreender uma cultura, eu devo analisar aquela cultura, eu devo me envolver com aquela cultura, entender a sua origem, entender os seus valores, os seus princípios, os elementos que compõem aquela cultura, compreendê-la. Eu devo me despojar-me da minha cultura e analisar aquela cultura a partir dela mesma, e não a partir da minha cultura. Porque se eu analiso uma outra cultura a partir da minha cultura, eu estou praticando etnocentrismo. Isso é minha cultura. Se eu analiso qualquer outra cultura a partir da cultura da Europa Ocidental, estou praticando eurocentrismo. Certo? Então, isso é importante. Franz Boas vai dizer, não, o que devemos buscar fazer é entender cada cultura. Por exemplo, vamos entender a cultura brasileira. Eu disse que existem subculturas na aula passada. Vamos focar aqui na cultura cuiabana. Vamos entender a cultura cuiabana. Você não pode julgar a cultura cuiabana a partir da cultura de um estadunidense. Não, isso é errado. Porque a cultura é totalmente diferente, certo? A nossa cultura ela é rica, ela tem os seus princípios, os seus valores. Então, nós devemos entender a nossa cultura a partir dela mesma, dos seus princípios, buscar entender quais os caminhos que ela percorreu. Ok? O paradigma fundamental do particularismo histórico era que cada cultura tem uma história particular. Por isso que vem do particularismo histórico, tá ok? Cada cultura tem uma história particular e que a difusão de traços culturais pode ter lugar em qualquer direção. A evolução pode acontecer também do complexo para o simples. O relativismo cultural é uma afirmação antropológica básica, e a investigação antropológica deve estar baseada no trabalho de campo, no terreno do próprio antropólogo. Ou seja, a escola do evolucionismo, do particularismo histórico, como dizendo, ela diz o seguinte, que a difusão cultural ela pode acontecer, de alguma maneira, tanto do complexo para o simples, quanto do simples para o complexo. Não é como o evolucionismo cultural falava, culturas inferiores, selvagens, bárbaras, chegando a ser civilização, como a Europa Ocidental. Não. Na verdade, a evolução ela pode acontecer do complexo para o simples e do simples para o complexo. Essas palavras são importantes. Não se usa, a partir do particularismo histórico, não se usa mais a ideia de alta cultura, baixa cultura. Lembra que eu disse na aula passada? Acabou, não se usa mais. O evolucionismo cultural usava, mas agora não se usa mais. Baixa cultura, alta cultura, cultura inferior, cultura superior, cultura primitiva, cultura civilizada, não se usa mais isso. Quais são os termos que se usam então, professor? Os termos que se usam são esses. Cultura simples e cultura complexa. Ou cultura complexa e cultura menos complexa. Simples assim. Cultura complexa, cultura simples. Cultura complexa ou cultura menos complexa. Esses são os termos que se usam agora para definir, por assim dizer, essa ideia das culturas, as diferenças culturais, tá ok? O particularismo histórico, ele também vai receber o nome de relativismo cultural,
Porque o particularismo histórico, ele, de alguma maneira, prega o relativismo cultural, tá? Porque ele busca entender cada cultura, entender os valores culturais, de alguma maneira, de uma sociedade a partir dos padrões vigentes nesse grupo social, certo? O particularismo histórico, ele é relativista, por quê? Porque ele busca entender, de alguma maneira, os padrões, os valores de uma determinada sociedade a partir desta sociedade. Então, por exemplo, se eu quero entender os costumes de determinado povo, o que eu faço? Eu vou lá, fico lá, convivo. A antropologia do particularismo histórico é uma antropologia que prega o envolvimento. Você quer entender a cultura de um povo, você vai lá, se envolve, vive, convive ali, tenta entender quais valores, os costumes que eles têm a partir deles mesmos. Eu não posso julgar um povo a partir dos meus costumes, certo? Uma vez uma colega me disse o seguinte, ela morou na Grécia, e ela me disse que ela foi comer na casa de um grego, e aí, quando estava lá comendo, ela deixou aquela cartilagem do frango, né? E aí o grego ficou irado. Ah, você está desrespeitando a minha casa, e falou um monte de coisa. Ela pegou e comeu a cartilagem do frango. Por quê? Porque para eles, isso é um desrespeito, afronta. Você não pode fazer isso. O que para mim, para nós aqui, isso é bobagem. Eu, por exemplo, não como cartilagem de frango, eu não gosto. Só que para eles lá, isso é uma falta de respeito, uma falta de educação. Então você tem que comer, porque. Veja, né? Que coisa interessante. Eu vou julgar isso a partir da minha cultura? Não, isso pertence à cultura deles. Eles têm. Existe um motivo pelo qual eles creem nisso. Então você vai entender cada cultura a partir da sua história. Os valores, você julga os valores a partir de cada cultura, de cada sociedade. Por isso que é relativismo cultural, que acaba desembocando no relativismo moral também, certo? A escola, né, em particular histórico, ela busca entender a cultura dentro da dinâmica social da civilização estudada. Então, você vai entender a cultura, os valores, os padrões, os princípios, a partir daquela cultura que se está estudando. É assim que você faz, tá? Logo, o particularismo histórico, ele rejeita o etnocentrismo. Ele rejeita a ideia de que uma etnia deve ser o centro, tá? Não. Cada cultura tem a sua história, cada cultura tem o seu lugar, cada cultura tem os seus valores, a gente vai entender cada cultura a partir dela mesma. Logo, o particularismo histórico, ele promove o fim das hierarquias. Aquelas hierarquias de inferior, superior, primitivo, civilizado, melhor, pior, alta cultura, baixa cultura, essas hierarquias são dissolvidas com o particularismo histórico. Elas deixam de existir, perde o seu lugar de ser. Por quê? Porque o particularismo histórico, ele acredita que cada cultura ela é valiosa a partir dela mesma. A cultura não tem valor a partir de uma outra cultura, mas a partir dela mesma, ela tem seu caminho, sua história. E você deve se envolver com ela e entender a cultura. Os antropólogos, eles geralmente faziam antropologia, aquilo que era chamado de antropologia de gabinete. Eles analisavam registros, dados, mas não se envolviam com os povos. A partir do particularismo histórico, Franz Boas vai pregar que o antropólogo ele deve se envolver com os povos, deve conhecer a cultura, deve se embrenhar, por assim dizer, dentro daquele povo e conhecer aquele povo, conhecer a cultura. Aí, a partir desse momento, o antropólogo ele começa a conviver com os povos, estudar os povos e aprender os seus costumes. Isso é importante, né? Como que eu vou conhecer um grupo se eu não me envolvo? Não tento entender aquele grupo a partir deles mesmos. Tento entender aquele povo a partir da sua própria perspectiva e não da minha perspectiva. Então, a antropologia cultural, o particularismo histórico, ele acaba desembocando num novo tipo de fazer antropologia, de entender o homem, o ser humano. Porque você entende o homem a partir da sua cultura, a partir do seu povo, a partir do local ao qual ele está inserido. E isso é muito importante. Tá? Não há juízos de valor ou de fato. Ou seja, nós não podemos julgar, de alguma maneira, uma outra cultura a partir da minha cultura e promover um juízo de valor nesse sentido. Aquela cultura é menos pior. Aqueles valores ali são melhores, aqueles são piores. Não, não se faz mais isso. Isso é etnocentrismo e o particularismo histórico ele rejeita o etnocentrismo,
ele rejeita o método comparativo da escola evolucionista, rejeita o eurocentrismo, rejeita aquelas hierarquias primitivo, selvagem, bárbaro, não, rejeita. Uma outra coisa que a escola, o particularismo histórico vai ficar famoso por afirmar é justamente a alteridade, certo? O particularismo histórico vai dar ênfase na alteridade, certo? O que seria a alteridade? A alteridade é a valorização do outro, é o reconhecer-se no outro. Quando nós nos reconhecemos no outro, essa é a alteridade, certo? Alter, outro, né? É olhar para o outro. Sabendo que o outro é importante, que o outro, de alguma maneira, ele é valioso, que eu me defino muito a partir do outro, certo? Então, a alteridade é esse olhar para o outro. O etnocentrismo é o contrário da alteridade, porque o etnocentrismo é a supervalorização da própria cultura, dos próprios costumes, do próprio grupo, considerando os outros inferiores e bárbaros. Veja só, se a alteridade é valorizar o outro, reconhecer-se no outro, o etnocentrismo é a valorização do seu grupo em detrimento do outro. Ou seja, eu valorizo o meu grupo, minha cultura, os meus costumes, mas para isso eu inferiorizo o outro grupo, outra cultura, outro costume. Não, isso está errado. Tá? Isso está errado. A antropologia, de alguma maneira, ela combate isso. A antropologia comparativa de Franz Boas, certo? Então, aqui, mais uns dados sobre Franz Boas. Aqui diz o seguinte, Franz Boas, né, era um antropólogo norte-americano, como eu já bem salientei aqui. Ele critica o evolucionismo, isso aqui deve estar muito claro para a gente, tá? Ele surge, esse movimento, surge como um movimento que critica o evolucionismo cultural, certo? Ele não estava interessado nas leis, mas nos processos e na história do desenvolvimento de costumes e crenças. A antropologia cultural já se interessava pelas leis ligadas ao processo evolutivo. Tá? A antropologia de Franz Boas já não se interessa com as leis, mas nos próprios processos. Ele recusou-se a comparar culturas diferentes como parte de um mesmo processo histórico. Então, ele se recusa a comparar, ele se recusa a aceitar o método comparativo. Outra coisa importantíssima aí. O método comparativo é tipo de quem? Do evolucionismo cultural. Certo? Ele também pretendia estudar determinado fenômeno em relação às complexas relações, em relação às complexas relações de cada cultura em particular. O particularismo histórico, no caso, diz que cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Como os eventos históricos são contingentes, cada cultura possui uma história que difere uma da outra, certo? Então a gente deve entender, buscar procurar entender essas culturas aí, tá? A antropologia, no caso, essa antropologia cultural, ela vai estudar a cultura a partir de alguns métodos. Primeiro, a etnografia. O que seria a etnografia? A etnografia é baseada na observação, descrição e análise de grupos, métodos de classificação e análise dos fenômenos culturais. Então, a etnografia, etno vem de grupo, né? Grafos, do grego de escrita. Então, a etnografia é um método baseado na observação, na descrição e análise de grupos. Você vai analisar, observar os grupos, certo? Estudar os grupos, classificá-los e tentar entender os grupos a partir dos seus próprios costumes, dos seus próprios valores. Outra coisa importante que a antropologia acaba usando é a etnologia. Etnologia, na verdade, é a segunda fase do estudo. A primeira fase é a etnografia, a segunda fase é a etnologia. O etnólogo, ele utiliza o modo comparativo, né, de modo comparativo, no caso, os documentos apresentados pelo etnógrafo. Então, o etnólogo ele vai pegar os documentos apresentados pelo etnógrafo e vai comparar os documentos. Perceba, ele não compara cultura, uma cultura com uma outra para dizer se uma é superior ou inferior. Ele compara os documentos, a análise que o etnógrafo fez. Tá? Isso é importante. Então, a gente vai acabar, né, cometendo algum erro aí a respeito disso aí, ok? Então, é importante termos isso em mente. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre difusionismo. Antropologia difusionista. A antropologia difusionista reagiu ao evolucionismo e foi sua contemporânea. Privilegiava o entendimento da natureza da cultura em termos de origem e extensão, de uma sociedade a outra. Para os difusionistas, o empréstimo cultural seria um mecanismo fundamental de evolução cultural.
O difusionismo acreditava que as diferenças e semelhanças culturais eram consequências da tendência humana para imitar e absorver os traços culturais, como se a humanidade possuísse uma unidade psíquica, tal como defendia Bastian. A ideia do difusionismo cultural, o difusionismo cultural ele vai combater o evolucionismo cultural, certo? E ele vai defender o seguinte: ele vai defender que os seres humanos, os indivíduos, eles acabam emprestando elementos, uma cultura empresta elementos da outra cultura. Porque os seres humanos eles acabam sendo imitativos, eles imitam uns aos outros. Eu até tratei sobre isso, acho que na primeira aula, talvez, ou na segunda, onde eu disse que os seres humanos eles são miméticos. Né? Nós somos seres miméticos. A gente acaba imitando os outros. Então, a gente imita traços culturais também. Então, uma cultura, ela acaba tendo elementos de outra cultura. Esses traços imitativos, eles acabam sendo interessantes. Uma cultura imita a outra e por assim vai. Então, existe um elemento de fusão, por assim dizer, em que uma cultura ela vai pegando elementos de outra cultura, certo? E vai incorporando esses elementos dessa cultura à sua própria cultura. E os elementos vão sendo transferidos, vão passando, por assim dizer, de um tempo, de uma época para outra. Então, o difusionismo cultural ele diz o seguinte: podemos dizer, definir o difusionismo cultural como sendo um processo na dinâmica cultural, certo? Em que os elementos ou complexos culturais se difundem de uma sociedade para outra. E pode ser, de alguma maneira, por imposição, empréstimo. Ou seja, o difusionismo cultural é quando elementos de uma cultura ele vai sendo difundido de uma cultura para outra, por empréstimo, por imposição. Por exemplo, colonização. Quando a Inglaterra colonizou lugares como, por exemplo, a região da África, a Índia, essas regiões todas foram colonizadas pelos britânicos, você tem uma imposição de aspectos culturais dos ingleses para com eles, para com os povos colonizados, certo? Isso é o difusionismo cultural, já por imposição. Mas a cultura pode tomar de empréstimo elementos de outra cultura. Isso é normal, isso acontece, totalmente natural, certo? De maneira que a cultura ela vai mutando, ela vai ganhando contornos diferentes. A cultura não é fixa, a cultura é móvel, a cultura muda. Eu acho que eu até citei para vocês o livro do Norbert Elias, O Processo Civilizador, onde Norbert Elias ele diz, ele conta, né, dos costumes que mudam, a cultura que muda. E aí o Norbert Elias ele fala sobre o escarrador, que antigamente você tinha um escarrador na mesa, né, as pessoas estavam jantando, almoçando, e alguém pediu o escarrador e né, cuspia ali dentro, e todo mundo achava normal e natural isso, porque eles estavam acostumados com isso, isso pertencia a elementos próprios daquela dinâmica cultural. Mas a cultura vai mudando, ela vai ganhando traços. E quando eu vou entender uma cultura, eu preciso entender essa cultura a partir da sua própria história, do seu próprio trajeto, da sua própria origem. Eu analiso aquela cultura a partir dela mesma, isso que é importante. Então, quando nós formos entender qualquer povo, qualquer cultura, qualquer traço cultural, os valores de determinada cultura, você nunca julga aquela cultura a partir da sua própria cultura. Você julga aquela cultura a partir dela mesma. Tenta entender a cultura, certo? Compreender a cultura. Isso é muito importante, tá? Isso pertence à ideia do difusionismo cultural. Acho que, de alguma maneira, as culturas estão passando por esse processo de mutação, onde uma empresta elementos de outra cultura, e elas vão se misturando, se combinando, e aí vão evoluindo e se transformando, tá? Isso é muito importante, certo? Temos também, para encerrar a nossa fala de hoje, a antropologia estrutural. A gente vai acabar vendo isso com mais detalhes um pouco mais à frente, só que o estruturalismo na antropologia ele foi fundado pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss foi responsável por fundar o estruturalismo antropológico. A antropologia estrutural, então, ela nasce aí na década de 40, o grande teórico é Claude Lévi-Strauss. Ele centraliza o debate na ideia de que existem regras estruturantes das culturas na mente humana e assume que essas regras constroem pares de oposição, binários, né, pares binários, aí, para organizar o sentido, para fundamentar o debate teórico. Lévi-Strauss ele recorre a duas fontes principais, a corrente psicológica criada por Wundt, né, ele centra-se na psicologia de Wundt, e também um trabalho realizado pelo linguista Ferdinand Saussure, tá, denominado estruturalismo. Influenciaram também Emile Durkheim, Roman Jakobson, que é
tá? Então, escola formalista russa, e filósofo idealista Immanuel Kant e o antropólogo Marcel Mauss. Okay? Todos esses foram influências para o Levi-Strauss. A ideia do Levi-Strauss é o seguinte, de que a cultura sempre vai ser resultado de processos, uma espécie de estrutura, que existe uma estrutura subjacente a toda a produção cultural de todas as sociedades. Essa estrutura ela é baseada em binaridades, polaridades, como, por exemplo, macho, fêmea, alto, baixo, bonito, feio, grande, pequeno. Essas polaridades, essas características binárias, elas perpassam todas as culturas e elas, de alguma maneira, determinam a produção cultural. Então, você analisa a cultura a partir desses aspectos, dessa estrutura subjacente a toda a produção cultural. Essa estrutura subjacente à cultura é que leva o indivíduo a analisar as culturas. Por exemplo, o Levi Strauss, ele vai analisar os elementos de parentesco existentes nos povos, ele analisa os mitos, buscando essas estruturas subjacentes aos elementos de parentesco e tudo mais. Ele vai analisar isso aí. A gente vai estudar isso um pouco com mais detalhes mais à frente, certo? Então, agora é só para vocês terem uma ideia da existência dessa escola. Tá? Recapitulando, então, nós vimos um pouquinho, a princípio, o que seria a antropologia. A antropologia é o estudo a respeito do homem, da humanidade, e suas realizações, seus feitos. Vimos que, na verdade, a antropologia ela já tem uma certa ênfase em Sócrates, na Grécia Antiga, mas ali não era ciência, a antropologia em si, embora a ênfase de Sócrates fosse antropológica, só que a antropologia, enquanto ciência, ela é nova, ela surge ali no Iluminismo, aproximadamente século XVIII, por aí. Então, enquanto ciência, a antropologia, com métodos específicos, é uma ciência recente. Só que a gente já consegue encontrar ênfases antropológicas, por exemplo, na própria Grécia Antiga, com Sócrates, cuja preocupação era com o homem. O que é o homem? Como definimos o homem? Certo? Eu apresentei isso para vocês, né? Mostrei também que a primeira escola que surgiu é chamada escola evolucionista, o evolucionismo cultural, a escola da antropologia evolucionista, que pregava que a humanidade ela possui uma origem, ela é uníssona em sua origem, mas há uma desigualdade na evolução cultural, de maneira que existem povos que ainda se encontram na selvageria, povos que ainda estão na barbárie e outros povos já são civilizados. Lewis Henry Morgan, ele disse que a humanidade passa por 3 períodos de um processo evolutivo. Existem povos que estão na selvageria, povos que estão na barbárie e povos que já são civilizados. E como que eu vou saber que um povo é civilizado ou é primitivo? Como que eu conheço isso? A partir do método comparativo. A escola da antropologia cultural evolucionista, a escola da antropologia evolucionista, ela usava o método comparativo, comparar-se cultura. E qual era o centro, o padrão, a regra para todas as culturas? É a Europa Ocidental. Eles usavam muito a Europa Ocidental, certo? Então, a Europa Ocidental, até hoje, né, tem aqueles povos que dizem, Europa, Europa, como se os povos europeus fossem os povos divinizados, como se fossem deuses, né? Isso não é verdade. Tá? O Brasil também tem suas características importantíssimas, sua cultura é importante. O Brasil é um país rico, né? Porque o Brasil é um país rico, nós temos tantos roubos aí, né? Se o Brasil não fosse um país rico em matéria-prima, o Brasil é um país rico em matéria-prima. Então, infelizmente, nós temos governantes que não sabem valorizar a riqueza do nosso país e políticos que estão preocupados com o seu próprio enriquecimento ilícito. O problema do Brasil é um problema de gerência, de governabilidade, mas não de riqueza, enquanto recursos naturais. O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais. Exporta para muitos lugares. Tá? Então, infelizmente, né, estamos na condição que estamos por ingerência administrativa e política. Né? Esse é o problema. A crise do Brasil é uma crise política. Então, o evolucionismo cultural ele pregava o método comparativo. Essa ideia do método comparativo é chamada de etnocentrismo, quando você considera uma etnia, um grupo, superior ao outro, certo? Mas o que caracterizava exatamente a escola evolucionista cultural era o eurocentrismo, porque eles consideravam a Europa o centro, tá? E isso também é um problema, é um perigo, ok? Quando surge o particularismo histórico com Franz Boas,
Eles vão pregar o relativismo cultural, cada cultura tem seus valores, os valores são relativos a cada cultura tem sua história. A escola da antropologia cultural, ou particularismo cultural, melhor dizendo, vai pregar também a alteridade, que é o valorizar o outro, se enxergar no outro, olhar direcionado para o outro, reconhecer-se no outro, diferentemente do etnocentrismo, que considera o meu grupo superior ao outro, e o outro inferior, sempre diminuindo o outro, marginalizando o outro, demonizando o outro grupo. Tá? Então, a alteridade é o olhar para o outro e se identificar, se reconhecer no outro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o particularismo histórico, ele valoriza cada cultura, reconhecendo que cada cultura possui a sua história, a sua dinâmica, os seus princípios, os seus valores. Cada cultura, ela tem os seus princípios. Então, a gente deve entender a cultura a partir dela mesma, tá? Então, se eu quero entender um povo, o que eu faço? Eu analiso aquele povo, me envolvo com aquele povo, busco conhecer cada cultura, certo? Por exemplo, você com a sua família, você tem os seus costumes, suas tradições, certo? E eu não posso julgar os seus costumes, as suas tradições a partir das minhas, dizer que o que você faz é bárbaro, absurdo. Não, isso pertence aos costumes que a sua família possui, certo? Às vezes são costumes tradicionais. Então, nós não devemos julgar isso a partir do nosso grupo, dos nossos costumes, das nossas crenças, certo? Isso está errado. Então, nós estudamos a escola do evolucionismo cultural, a antropologia evolucionista, a escola do particularismo histórico, que é a escola americana, fundada por Franz Boas. Temos uma olhada também no difusionismo cultural, que vai pregar como que as culturas, de alguma maneira, estão mudando através de imposição ou de empréstimo. As culturas, elas acabam emprestando elementos de outras culturas, ou às vezes algum povo que coloniza, outro povo impõe elementos culturais a outra cultura, né? a outro povo. Isso acontece também. Isso é o difusionismo cultural. Tá? Isso é importante entendermos. E, por último, demos uma olhada na escola estruturalista de Lev Claude-Strauss. Claude Lévi-Strauss, melhor dizendo. Claude Lévi-Strauss, tá? Ele fundou a escola da antropologia estruturalista, e ele diz que existe uma estrutura subjacente a toda a produção cultural. Essa estrutura é baseada em polaridades, certo? Eu já até expliquei um pouco isso antes, mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente, tá? Então, qual foi a intenção dessa aula hoje? Bom, o nosso encontro de hoje, a aula de hoje, ela teve como finalidade mostrar que cada povo tem a sua cultura. E o homem, ele vai ser ensinado, educado dentro de uma cultura de determinada civilização, de determinado povo, de determinado grupo. E que nós não devemos, de alguma maneira, marginalizar as culturas que são diferentes das nossas. Se você vai entender um determinado povo, uma determinada cultura, você deve analisar aquela cultura a partir dela mesma. Você não pode marginalizar determinado grupo, e demonizar determinado grupo. Homem, cultura e sociedade, essa disciplina, ela serve para fazer com que nós sejamos mais sensíveis ao outro, mais sensíveis aos princípios e valores do outro, para que a gente consiga reconhecer que não é porque é diferente do nosso que é ruim, certo? Então aí surge de novo a ideia do multiculturalismo, tá? A gente até tratou disso, acho, na aula passada. O multiculturalismo. Existem múltiplas culturas, certo? A diversidade cultural é o que compõe a beleza do nosso país, do mundo. Nós não precisamos querer unificar e impor uma cultura só, que é o que o evolucionismo cultural acreditava. O evolucionismo cultural acreditava que, à medida que a evolução ia acontecendo, a diversidade cultural ia diminuindo, de maneira que chegaria um tempo que existiria uma cultura só. Todas seriam iguais à cultura europeia. Ora, isso não é verdade. As culturas, elas vão mudando, sim, essa dinâmica de transformação, ela é importante, só que nós nunca chegaremos ao ponto de existir uma única cultura, certo? Porque a diversidade cultural é que promove a beleza do nosso mundo, da existência humana. É diversidade cultural. Quando você viaja, você não quer ver um povo que tem a cultura mesmo que a sua, você quer ver algo diferente. Você quer conhecer. E isso é muito interessante, é muito importante. Então, nós vimos um pouquinho hoje sobre esses elementos. Eu tratei conceitos importantes com vocês, como, por exemplo, método comparativo, etnocentrismo, etnografia,
eu tratei com vocês o eurocentrismo, tratei o difusionismo cultural, particularismo histórico, relativismo cultural, tratei com vocês também alteridade, tá? São princípios importantíssimos, né? O multiculturalismo a gente já viu em outra aula, ok? A diversidade cultural, são todos elementos importantes que a gente sempre tem que estar claro para nós, ok? Esses elementos têm que estar claro, porque são elementos importantes, que geralmente qualquer concurso que você vai fazer estão sendo cobrados, principalmente hoje, tá? Com esses grupos, né, com esses grupos identitários, como, por exemplo, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT e outros movimentos mais, são o movimento indígena, são movimentos identitários, que visam reafirmar os seus valores, os seus princípios, certo? Então, essa pauta é uma pauta que está em alta, a gente deve compreender isso aí, porque até para concurso isso está sendo cobrado muito, tá? Bom, gente, então, é isso aí, a aula se encerra por aqui, espero que a aula de hoje tenha sido valiosa para vocês, que eu tenha contribuído para alguma coisa, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem me seguir lá no Instagram, Jonas Mendes 10, tá? Lá no Instagram vocês podem me seguir, e aí podem até se comunicar comigo por lá, se alguém precisar. Também tem vídeos no meu canal no YouTube, se você colocar no YouTube Jonas Mendes, você vai achar ali no YouTube. Aqui, ó, vamos fazer um teste aqui agora. Rapidinho, só para vocês verem como que funciona aqui, para vocês verem os vídeos que eu tenho, porque eu tenho vídeos sobre esse assunto que a gente está tratando aqui também, tá? Tenho vários vídeos que eu trato, vídeos menores, é claro, né? Tá tocando a música, né? If tomorrow never comes, se o amanhã nunca chegar, né? Então, a música é muito bonita, depois assim, ouçam aí, tá? Vou colocar Jonas Mendes no YouTube, aqui. Vou demorar um pouquinho para carregar aqui, porque o notebook está pesado. Deixei ele ligado a noite inteira, carregando algumas aulas aqui, né? E aí, ó, já vai aparecer rapidamente para vocês aqui o meu canal. Tá vendo só? Essas aulas aqui são todas minhas, ó. Jonas Mendes, meu canal, tá? Esse aqui eu criei só para a faculdade. Criei na época da pandemia, ok? Então, eu criei para a faculdade. Então, tem poucos inscritos ainda, porque é um canal recente, né? Tem outros canais que acabam tendo mais inscritos. Então, aqui você tem, se você entrar em vídeos, você vai encontrar aqui, ó, por exemplo, dando uma olhada. Tenho aula sobre a Escola de Frankfurt, aula sobre Foucault, tenho evolucionismo cultural e relativismo, eu tenho Franz Boas, o particularismo histórico, que durou 29 minutos, outro 32 minutos, tá vendo? Eu tenho aqui evolucionismo cultural, ó. Tem uma introdução à antropologia, tá? Então você vai ver, ó, cultura e natureza, o que é cultura e natureza aqui abaixo, ok? Vamos mais aqui. Racionalização, cultura e massificação, ok? Funcionalismo de Bronislaw Malinowski. Ou seja, você tem vários vídeos aqui, tá? Você pode, então, analisar, você pode estudar a partir desses vídeos aqui, ok? Vai ser ótimo para você aprimorar aí a respeito desse assunto, tá? Então, quem tiver interesse aí, pode pesquisar, pode ir lá se inscrever no canal, pode me seguir no Instagram, Jonas Mendes, e aí você vai ter o conteúdo. E lá no Instagram também sempre estou postando livros, dicas de livros bem legais. Quem gosta de literatura vai poder aproveitar, ok? Meus amigos, então é isso aí. Um abraço para todos, um ótimo final de semana. Tamo junto aí.